Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. Minha avó, a bruxa. Luciano e amigos, a minha avó era uma mulher horrível. Eu tenho noção disso desde que eu me entendo por gente, e essa é uma das principais lembranças da minha infância. Sempre eu me lembrei dela como uma mulher cruel, e uma das principais razões que afirmam isso é que sempre se soube que ela usava magia negra, não para ajudar, mas sim para benefício próprio e para prejudicar os outros. Nunca foi do seu interesse viver de seus conhecimentos obscuros. Ela sempre os usou para prejudicar aqueles que atrapalhavam seu caminho, fossem vizinhos, amigos e até mesmo sua própria família. Para a família, ela deixou de ser a avó e passou a ser o monstro que conhecemos hoje. E devido ao que aconteceu, hoje é mais fácil falar dela sem medo de que ela nos castigue. Pode-se dizer que tudo começou décadas atrás, quando meus bisavós se mudaram do Peru para cá em busca de uma melhor qualidade de vida. Eles foram expulsos devido a vários conflitos nacionais por terras e, ao invés de ficar e lutar por seus terrenos como muitos fizeram, eles optaram por escapar para outro país. Por vários meses tiveram que procurar um lugar para viver até chegarem ao Acre e depois migrarem para o Mato Grosso. Em seu sangue já corria a bruxaria, pois a minha bisavó era uma bruxa conhecida por ler ossos. Meu bisavô, ao contrário de sua esposa, era uma pessoa comum e estava mais preocupado em conseguir um lugar para viver com seus 2 filhos e sempre trazer algum dinheiro para casa. Depois de longos 8 meses perambulando, eles chegaram a uma cidade onde se estabeleceram quando conheceram uma senhora idosa que se compadeceu deles e lhe deu um pequeno lar. Meu bisavô encontrou trabalho imediatamente, o que lhes deu sustento suficiente para trazer comida para a família. Enquanto isso, minha bisavó rapidamente se tornou conhecida como a bruxa da vila. Ela adquiriu fama por sua leitura de ossos e bruxaria negra, realizando limpezas, trabalhos obscuros e preparados especiais, mas particularmente ela tinha uma habilidade incrível com os ossos. As regras eram simples. Ela podia ler o futuro e pedir conselho aos seres obscuros através dos ossos que ela guardava. Quando uma cliente pedia um favor ou um conselho, minha bisavó jogava os ossos sobre um tapete negro e, de acordo com a posição deles, ela interpretava a resposta, que sempre era precisa. Tudo isso ela fazia na frente de seus filhos, que sempre testemunhavam o ocultismo realizado por sua mãe. Foi assim que, com o passar dos anos, os conhecimentos da minha bisavó foram transferidos para eles, que desenvolveram essas habilidades. Aqui é onde o caminho se dividiu em 2. Meu tio-avô decidiu seguir os passos de seu pai, esquecendo a magia negra que corria no sangue da família. Ele procurou um trabalho, encontrou uma parceira e formou uma família. E assim que pôde, foi viver em outro lugar e ninguém mais voltou a vê-lo ou saber dele. Ao contrário de sua irmã, minha avó, que ficou com todos os conhecimentos herdados de sua mãe, e em vez de usar essa magia negra como meio de vida, ela decidiu usá-los para benefício próprio. Uma das primeiras manifestações do poder da minha avó foi contra um jovem que era muito atraente e muitas mulheres gostavam dele, inclusive ela. Mas ele estava interessado em outra pessoa, e a minha avó, que não despertava a simpatia do jovem, fez um trabalho especial para ele. Ela criou um feitiço caseiro, usando uma batata coberta de mel e lama, que envolveu em um pano preto, e com o uso de alguns alfinetes, ela espetou a batata, que terminou enterrada no quintal de sua casa numa noite de lua cheia. Com o passar dos dias, dizem que o jovem foi encontrado morto no meio do caminho com o rosto inchado.
Diziam que tinham sido abelhas que o picaram, causando uma alergia terrível, ou pelo menos essa era a versão que circulava na cidade. Mas a realidade era outra. A minha avó, com o uso desse feitiço, provocou que as abelhas se aproximassem do jovem e não o deixasse descansar até deixá-lo sem vida. Foi assim que começou a circular o rumor no bairro sobre os poderes da minha avó. As pessoas sabiam que a minha bisavó era portadora de magia negra, mas desconheciam a magnitude da força e o poder que a sua filha tinha e como ela usava isso. No final, ninguém se atreveu a julgar minha avó por aquele crime contra o jovem, pois eles não tinham coragem de fazê-lo e nem muito menos tinham provas concretas contra ela. Luciano, minha avó, foi muito obstinada em relação à magia negra que ela usava. A sua mãe sempre lhe negava os ossos que usava para seus trabalhos, pois a minha bisavó estava ciente do enorme poder que a sua filha continha. Ela jurou que jamais o entregaria, mas o tempo passou e no dia em que minha avó estava em seu leito de morte, ela pediu à sua filha que prometesse que não usaria magia negra para benefício próprio e que não a usaria para prejudicar os outros. Mas ela, para não contrariá-la, mentiu, dizendo que faria sim. Minutos depois, minha bisavó faleceu. O que minha avó fez depois com o corpo de sua mãe não tem perdão de Deus. Em vez de sepultar ou incinerar, como sugeriu o sacerdote da comunidade, ela ordenou que a enterrassem sem caixão no quintal da sua casa. Passado um ano, minha avó extraiu o que restava de sua mãe, apenas os ossos, e realizou um ritual para poder usá-los como meio de sua magia negra e poder utilizá-los. Hoje em dia, nessa casa, dizem que no quintal, no meio da noite, se ouve o lamento de uma anciã, e quem vai investigar pode encontrar uma mulher com um corpo translúcido no meio do quintal, exatamente sobre o lugar onde a minha bisavó foi enterrada. Minha avó foi adquirindo a fama de bruxa da vila e, ao mesmo tempo, o apelido de Nova Bruxa Maior. Sempre havia gente solicitando seus serviços e ela sempre se negava a atendê-los. Havia pessoas importantes, até mesmo do governo, e pessoas poderosas que lhe pediam favores, mas ela sempre se negava, mesmo quando lhe ofereciam grandes quantias de dinheiro, e quando isso acontecia, ela era ameaçada de morte. Luciano, quem se atrevia a realizar esses atos de ameaça, sempre desaparecia no dia seguinte e ninguém sabia deles nunca mais, e o caso acabava caindo no esquecimento. À noite, constantemente uma bola de fogo sempre aparecia no céu e circulava pela cidade. As pessoas aterrorizadas se escondiam em suas casas, pois temiam por sua segurança. A bola de fogo sempre se desvanecia no ponto mais escuro da floresta. E, sem dúvida, as pessoas começaram a acusar a minha avó, e foi então que ela começou a sofrer represálias do povo da cidade. Por meio de sua magia negra, ela fez com que a água da cidade mudasse de sabor. Se alguém a bebia, simplesmente não conseguia matar a sede. Não demorou muito para que as pessoas começassem a abandonar a cidade por causa da minha avó, deixando ela sozinha. Minha avó então decidiu ir viver em outro lugar mais ao norte, onde ainda não haviam ouvido falar dela e de sua magia negra. Dessa forma ela chegou a uma pequena cidade, um lugar onde sua vida mudaria. Apesar da minha avó ser uma pessoa má, houve alguém por que ela se apaixonou naquele lugar. Por sorte, o seu amor foi correspondido, ou pelo menos era o que diziam. Tratava-se de um jovem chamado Francisco, com quem ela se uniu poucos meses depois de se conhecerem. Foi a partir de então que eles formaram uma família e tiveram 2 filhos, dos quais a filha mais velha é a minha mãe. Minha avó tentou se manter no anonimato por um tempo. Havia pessoas que ainda a reconheciam e se mantinham afastadas dela. Uma tarde, um homem foi procurar minha avó para pedir-lhe um trabalho contra uma pessoa do governo. Minha mãe conta que, quando viu o sujeito, chamou a sua atenção um de seus dentes que brilhava como ouro. Minha avó, como sempre, se recusou a fazer-lhe esse favor. O homem não disse nada, apenas deu meia volta e saiu de casa.
Alguns dias depois, pela manhã, meu avô foi encontrado morto pendurado em uma árvore. Para minha avó, foi o pior que poderia ter acontecido. Tinham matado seu marido e ela havia ficado sozinha com seus 2 filhos. Ela estava desconcertada porque, apesar de sempre consultar os ossos de sua mãe para saber o seu futuro, ela nunca foi avisada desse acontecimento. Minha avó estava furiosa e mais uma vez usou os ossos que retirou da tumba de sua mãe para que lhe dissessem quem tinha sido e como tudo havia acontecido. Ela realizou o ritual, pegou os ossos da mão direita e os jogou no tapete preto onde fazia suas leituras. Minha avó interpretou rapidamente o resultado. Os ossos indicaram que tinha sido uma pessoa com dente de ouro, que ela rapidamente reconheceu como o sujeito a quem havia negado seus serviços dias atrás. Ela estava disposta a se vingar dessa pessoa. A minha avó não era uma pessoa que pedia ajuda aos outros. Ela decidiu tomar o controle desse problema e resolvê-lo por conta própria. Foi assim que a minha avó começou a investigar em cada lugar que ela encontrava. Por alguma razão, os ossos não lhe disseram exatamente onde ele estava, apenas deram uma localização aproximada. Ela mantinha em mente a pessoa que lhe havia pedido ajuda e não queria esquecer como ele era, até que ela o encontrou em uma cantina da cidade. Tratava-se de um sujeito famoso por se meter em problemas por causa de dinheiro e dever ao governo por tantos empréstimos que ele havia solicitado. Minha avó ficou esperando até que o sujeito saísse da cantina e ela se aproximou apenas para sussurrar algo em seu ouvido. No funeral do meu avô compareceram familiares próximos amigos dele. Minha avó não convidou ninguém próximo a ela. Isso não impediu a minha avó de ser uma boa anfitriã e servir jantar a todos aqueles que foram mostrar suas condolências. Ela preparou um ensopado de pernil, um dos melhores que muita gente comeu na vida. Inclusive, houve quem repetisse o prato. Mas, curiosamente, minha avó não deixou que seus filhos provassem nem uma única mordida. Por mais que pedissem, ela indicava que aquilo não era para eles. Todo o ensopado foi consumido rapidamente, e no último prato, um dos amigos do meu avô encontrou o que parecia ser um dente de ouro em seu prato. Desde aquela noite em diante, a minha avó mudaria para sempre. Na cidade, o homem com o dente de ouro nunca mais foi visto, nem na cantina e nem nos arredores. Era como se a terra o tivesse engolido. Minha avó sempre negou que o conhecia e assegurava que alguém mais havia feito um trabalho contra ele. Obviamente, ela estava mentindo. Minha avó partiu quase imediatamente da cidade com seus 2 filhos. Ela não avisou ninguém para onde iria ou qual caminho tomaria. Ela apenas desapareceu. Naquela cidade ficou uma maldição, e por mais de 20 anos, nem uma única gota de chuva caiu, transformando a cidade pouco a pouco em um povoado esquecido. Na verdade, minha avó e seus filhos vagaram por um tempo, mas conseguiram encontrar um lar em uma cidade no Pará, um lugar onde os ossos haviam mandado para reiniciar sua vida. Lá ela conheceu outro homem que lhe ofereceu um lar e alimento. Ele acabou se apaixonando por ela e juntos formaram uma pequena família com seus 2 filhos. Durante um tempo as coisas andaram bem, ou pelo menos parecia que os tempos sombrios em que minha avó usava magia negra haviam acabado. Mas tudo mudou quando um antigo habitante do povoado de onde ela havia fugido a reconheceu no mercado municipal. Minha avó estava com minha mãe fazendo compras, quando de repente um sujeito a apontou, aterrorizada ao vê-la, e começou a chamá-la de bruxa diante de todos. Isso acabou atraindo a atenção das pessoas. O sujeito repetia várias vezes que ela era uma bruxa assassina. Ele gritou várias vezes para a polícia para que a detivessem, mas isso não parecia importar para minha avó. Ela se manteve tranquila o tempo todo e continuou fazendo suas compras. Então, uma vez que terminou de comprar o que queria, ela se aproximou do sujeito e segurou a sua mão. O homem ficou mudo de repente. Ele não conseguia dizer uma palavra por mais que tentasse.
Minha avó então mordeu a mão do homem repentinamente. O homem tentou gritar, mas não conseguiu emitir nenhum som. Ele se sacudiu com força para se livrar da minha avó até conseguir afastá-la. A mão do homem ficou marcada com os dentes dela. Ela o advertiu que se o visse novamente, ou se ele falasse dela para alguém, ou mencionasse o seu nome para qualquer pessoa, a sua mão apodreceria. De repente, o homem conseguiu falar novamente. Ele a insultou de novo e foi denunciá-la às autoridades por agressão. Minha mãe conta que nos dias seguintes, quando elas iam ao mercado, as pessoas se afastavam da minha avó. Nesses dias, encontraram novamente o homem e seu braço já estava apodrecido, cheio de larvas. Com o passar dos dias, o homem foi encontrado morto na calçada em frente ao mercado municipal. O terror e a escuridão que emanavam da minha avó pareciam afetar aqueles que estavam perto dela. Minha avó parecia não ter limites. Se alguém lhe causava algum dano, ela tinha uma capacidade única de infligir dor, sofrimento e destruição. O pior de tudo isso é que o seu poder só aumentava com o tempo. Por muito tempo ela pensou que essa escuridão nunca atingiria sua família, mas o destino que nos aguardava já nos tinha aprisionado há muito tempo. Minha mãe cresceu e conheceu o homem que veio a ser o meu pai. Ela estava cansada de tudo que havia vivido ao lado da minha avó, então procurou a maneira mais rápida de se afastar dela. Ela acabou se juntando ao meu pai e eles foram morar juntos. E isso não agradou a minha avó, que sempre ameaçava minha mãe para que ninguém soubesse do uso da magia negra na família. Minha mãe suportou por anos essa advertência e não contou a ninguém aquele terrível segredo. Eu nasci no ano de 1978. Naquela época, minha avó mal conseguia andar e já não podia sair de casa tão facilmente. Quando ela soube da minha existência, ela queria muito me ver. Minha mãe pensou muito, mas no final das contas me apresentou a ela. Sua condição foi que ela jamais permitiria que a minha avó me carregasse no colo ou cuidasse de mim. Ela preferia manter a nossa relação com a minha avó à distância. Os anos passaram, minha avó envelheceu mais e pouco se sabia dela. Foi então que a minha mãe teve coragem de me contar tudo o que eu acabei de narrar. Eu já tinha idade suficiente para compreender as coisas e tomar decisões. Ela me confiou as histórias que viveu com a minha avó, e eu percebi o horror que a minha avó causou, pelo menos até onde me contaram. Então minha avó adoeceu gravemente. Inevitavelmente tivemos que ir visitá-la. Minha mãe me pediu que mantivesse a boca fechada o tempo todo e que não olhasse nos olhos dela. Ela me disse para sempre manter os olhos no chão. Para alguém da minha idade, isso era assustador. Eu temia pela minha vida após ouvir todas as maldades que a minha avó havia feito. Mas a regra mais importante era que eu não mencionasse nada do que minha mãe havia me contado. Ao chegar à casa dela, eu percebi que o ambiente era totalmente diferente do que se sentia em outros lugares. Lá era pesado e úmido. Sobre sua cama estava a minha avó, que chorava de dor. Ao perceber que a sua filha a havia visitado, ela pediu para falar com ela. Eu segui o conselho da minha mãe e mantive sempre os olhos no chão, e eu fiquei apenas ouvindo a conversa das duas. Minha avó parecia estar carregando a culpa de tantos males que havia causado. Parecia que alguém finalmente havia feito justiça, e a vida da minha avó estava em perigo. Tudo indicava que não havia mais nada a fazer. Ela pediu então um favor à minha mãe. Ela implorou para que minha mãe aceitasse que ela passasse o seu conhecimento para ela, mas a minha mãe se recusou. Ela não tinha intenção de lidar com magia negra, muito menos queria colocar a nossa vida em risco. Minha avó tinha uma maleta preta ao lado do travesseiro. Ela a aproximou e dela tirou o crânio da minha bisavó, além de alguns ossos que eu acredito serem da mão ou do pé. Eram os únicos que restavam depois de tantos anos. Ela pediu à minha mãe que levasse os ossos, mas ela recusou novamente.
Minha mãe não queria nada relacionado à magia negra ou a qualquer tema esotérico. Mas a minha avó começou a chorar, dizendo que em breve morreria. Ao perceber que nem isso convencia minha mãe, minha avó se comportou de uma maneira grotesca, rosnando e cuspindo, parecendo outra pessoa, como se um ser maligno a possuísse. Ela ameaçou minha mãe dizendo que se não fizesse o que ela pedia, os seus filhos pagariam as consequências. Mesmo assim, minha mãe manteve a sua decisão firme. Ela se despediu para sempre de sua mãe e me pediu para dizer adeus à minha avó, o que eu fiz. Saímos do quarto e só se ouviam os gritos e rosnados da minha avó diminuindo conforme caminhávamos para fora da casa. Depois disso, minha mãe me contou mais coisas horríveis que a minha avó tinha feito, para que eu não tivesse nenhuma dúvida sobre a pessoa que ela era e por que era necessário acabar com aquele ciclo de maldade. Assim, minha mãe me pediu para esquecer que a minha avó havia existido, ou pelo menos não falar dela com ninguém. Enterramos a minha avó junto com o crânio da sua mãe. Não conseguimos fazer com que ela soltasse os ossos e o crânio. Parecia que ela havia se agarrado a eles. Esse foi o último adeus que eu dei à minha avó, e é assim que eu me lembro dela. Luciano, minha mãe, ainda é viva e é uma pessoa de muita fé. Desde quando eu era criança, ela se converteu à religião evangélica e ela sempre que pode visita diferentes igrejas dando esse testemunho, contando como ela foi criada em meio a esse ambiente pesado e conseguiu não se contaminar e nunca compactuar com nenhum tipo de magia ou bruxaria. Aqui eu termino a minha história, meus amigos. Eu espero que todos tenham gostado. Eu deixo aqui o meu agradecimento a todos que ouviram até o final e a você, Luciano, pela oportunidade de poder contar a história de como a minha mãe conseguiu vencer uma maldição que há décadas afligia minha família. Minha mãe, minha irmã e eu vivemos hoje em paz e nenhuma maldição ou obra de bruxaria conseguiu nos atingir. Que todos tenham uma vida longa, abençoada e feliz. Uma boa noite a todos.